Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Bruno Oshiro, eu sou Head de Vendas aqui na NetShowme. Eu sou a Daniela, eu sou gerente de produção, de projeto, eu acompanho as transmissões ao vivo. A ideia desse webinar é a gente conversar com as pessoas que estão pensando em começar a fazer transmissão ao vivo, seja dentro da própria empresa, para algum tipo de comunicação, ou seja para as pessoas que já trabalham com vídeo e querem se tornar profissionais em transmissão ao vivo. Isso. E a gente queria falar um pouquinho também o que caracteriza a transmissão ao vivo, a diferença entre uma profissional e uma amadora, né? Que isso diz respeito muito à equipe, a equipamento. Uma transmissão profissional, ela depende muito também de uma internet, né? Uma internet profissional, que seria um link dedicado. Muita gente às vezes acha que o Wi-Fi, ele pode, a gente pode usar para fazer uma transmissão, mas só que não é seguro, né? Então, assim, uma transmissão profissional seria equipe especializada, cada um no seu lugar, ter um diretor de corte, né, com um switcher, uma pessoa, um técnico de streaming fazendo som, um encoder, né, um operador de áudio, um operador de câmera. Exato. Né? Acho que a questão do profissional vai além do só ou ter experiência ou ter um equipamento bom. Acho que o profissional, né, a transmissão ao vivo profissional, ela tem essa questão das pessoas também, de ter time especializado, não ter uma pessoa querendo fazer tudo ao mesmo tempo, controlar tudo ao mesmo tempo. Botar uma pessoa só, né, para fazer uma transmissão. Imagina, vai fazer câmera, operar o áudio e ser um técnico de streaming também, controlar tudo isso, né? E se essa pessoa quiser o banheiro, como é que ela faz, né? Isso é uma coisa que a gente vê às vezes. A gente está conversando com clientes nossos e às vezes o pessoal diz, olha, eu tô com uma proposta aqui, e aí às vezes essas pessoas mandam pra gente falando assim, ó, essa é a proposta que eu recebi de uma outra produtora. E aí a gente vai ver, assim, vai olhar, tipo, olha, não está muito bem descrito o que vai ter aqui, mas assim, um único técnico para fazer isso. Então a gente brinca assim, fala, pô, esse cara, será que ele vai de fralda? Ou, tipo, se precisar, ele larga a transmissão, vai fazer. E aí eu acho que isso acaba sendo prejudicial para a imagem de quem trabalha com isso, para os profissionais, para o mercado. Acho que deprecia muito o serviço, né? Quando a gente fala assim de um setup mínimo, né? De quando a gente vai fazer uma transmissão super simples. São 2, 3, às vezes 4 pessoas, dependendo do que precisa de mais câmera, ou precisa de, enfim, seja lá o que aquela demanda precisa, aquele trabalho precise. Precisa de gente especializada. Cada técnico, né, especializado, cada técnico no seu lugar, né? Cada pessoa direcionada na sua especialidade. Ou câmera, operador de áudio um operador de áudio, né? Não sobrecarregar ninguém nas suas funções. Ou um monte de faz tudo que não faz nada muito bem, sabe um pouquinho de áudio, sabe um pouquinho de câmera, sabe um pouquinho de corte, e aí esse pouquinho não é suficiente para quando dá um problema. Sim. A gente recebe demanda de gente que tem um pouco de trauma, às vezes, de fazer transmissão, porque já deu algum tipo de problema e, assim, por isso que a gente até fala, às vezes, com um cliente, fala assim, olha, a gente tenta explicar tudo que envolve, né, uma estrutura de transmissão ao vivo para justificar mesmo que o investimento não é tão barato para você fazer, por isso que a gente sempre tenta alinhar com o objetivo do cliente, né, então, assim, por que você quer fazer a transmissão ao vivo? Por que você, quais são os objetivos que você está buscando? Porque senão não faz muito sentido, né? Você vai fazer um investimento daquele e às vezes fala assim, puta, não tem muito claro isso, então também não quero investir tão alto, eu vou contratar um serviço mais em conta, e aí esse mais em conta acaba... Pode sair caro, Pode né? sair bem caro. O preço não é tudo, né? Então, assim, uma produção profissional ela envolve equipamentos caros, não são baratos, né? E a equipe especializada também não é barata. Então não dá para confiar numa produtora que cobra um preço mais barato. Acho que a questão do barato, assim, é muito... Assim, a gente já viu isso, assim, gente que próxima a nós, ou que já, enfim, a gente já encontrou assim no mercado, de realmente entrar com, às vezes, uma proposta muito agressiva e entrar com, assim, quando a gente vai ver, são sem nenhuma depreciação disso, mas assim, são estagiários, são gente que
assim, não tem experiência nenhuma e assim, ele sabe lá e se tudo der certo, ele vai fazer muito bem. Sim. Mas assim, se der um problema, e aí que entra a questão da experiência, né, de alguém mais sênior de entender, porque são muitas variáveis, como a gente falou, tem áudio, tem vídeo, tem internet, tem até uma questão artística às vezes de entender se é uma transmissão corporativa, não dá para ficar inventando muita coisa, não dá para querer tem viajar uma agenda, muito. Né? Exato. Uma agenda ali para seguir, né? Um roteiro. E o formato esperado, ele é um pouco mais quadradinho mesmo, ele tem uma seriedade que assim, às vezes alguém que é muito mais voltado para shows ou algum tipo de coisa que exige um pouco mais de criatividade, assim, nem sempre é o adequado para aquele tipo de trabalho. Com certeza. E aí essa é uma mensagem que a gente traz, assim, de cuidado com os amadores que se dizem profissionais, né? Porque ao mesmo tempo que assim, a gente fala, não é só o cara que tem 15, 20 anos, né? Que é uma coisa que a gente estava conversando outro dia, que assim, o profissional, ele teve o day one dele. Começou um dia. Ele começou algum dia. Ele foi um técnico, um amador um dia. Né? Mas ele precisou passar por toda uma experiência para chegar onde ele chegou, né? Acho que domínio. Exato, assim, até apanhar um pouquinho no começo, entender. Sim. Mas acho que assim, não é só a vontade de fazer. O cara realmente se dedicar àquilo, se aquela vai ser aquilo lá é o trabalho principal dele, ou ele faz aquilo quando dá, ou assim, tem toda uma questão de estudar equipamento, de estudar, às vezes assim, uma câmera. Novidades, né, que vão chegando no mercado. Exato, novas tecnologias, se atualizar mesmo, e tem curso, tem certificação para isso, além, obviamente, da questão prática, de começar a fazer, de investir, ter um investimento inicial em equipamento, que eu acho que faz bastante diferença. Então, o que a gente fala, às vezes, do profissional também, é muito da postura de um profissional, um cara que tem aquilo como, talvez, assim, o principal trabalho dele, como a principal atividade dele, em que ele se dedica a evoluir, a aprender coisas novas e trazer isso, né? Acho que tem capacidade também de resolver, né? De dar soluções. Exato. Caso surjam problemas, né? E às vezes assim, a questão não é só saber, mas conseguir entender também o lado do cliente, entender o que ele está precisando, porque simplesmente ter o conhecimento técnico não agrega tanto assim, né? A gente vê, às vezes, acho que essa é uma coisa que a gente gosta de fazer, que é ter um trabalho muito ativo com o cliente, de falar, olha, vamos entender exatamente o que você está buscando, o que você está precisando. É um porque atendimento personalizado, né? E a gente consegue direcionar até escopo nisso, né? De falar assim, olha, isso é legal, de repente ele pensou algo que ele queria fazer, mas não faz ideia tecnicamente como aquilo vai acontecer. Exato. Então, às vezes, ele nem sabe direito, assim, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá, e a gente pode fazer desse jeito, a gente pode trazer soluções. Então, acho que isso faz bastante diferença na hora de contratar esse tipo de serviço. Até para fazer um orçamento, né? Montar o orçamento do projeto. Isso pode mudar de acordo com a conversa, entendendo exatamente o que o cliente quer com aquela transmissão. Isso é muito importante, né? Qual o seu desejo com uma transmissão ao vivo? Né? Exato. Quais equipamentos você pode usar? Você pode fazer uma transmissão ao vivo. De uma maneira bem simples, às vezes uma webcam, né, plugada no computador, usar um software livre, que é o OBS, né? Exato. Você pode começar de algum lugar. Sim, e aí a gente vai de novo, né, para qual que é o resultado esperado. Então a gente fala, às vezes a gente recebe perguntas no blog, enfim, nas redes sociais também, perguntando, essa câmera serve? Ou dá para fazer com uma webcam? A gente fala assim, dá para fazer. Agora, assim, se você quer fazer um webinar simples, uma coisa do tipo, você falando ali só com um negócio, você pode fazer até com a própria webcam do computador. Isso. Existem outras webcams que a gente até indica, da Logitech, de outras marcas, que você já consegue filmar em Full HD com a câmera. Então, já vem com o microfone embutido. Então, assim, para esse tipo de uso, ela funciona muito bem. Agora, querer colocar uma webcam dessa para transmitir um negócio... evento grande, né? E nem, assim, e nem que seja, às vezes, tipo, você tá numa plenária, nem tá tão longe, assim, né? É um auditório. Isso já não... Além de você não ter questão de zoom, você não tem movimentação, mesmo que você coloque ela num tripé, assim, você não tem a mesma qualidade ali. Sim.
de uma câmera mais, né, profissional, uma câmera de televisão, por exemplo, né? Exato. Isso, eu acho que a questão de equipamentos, até a gente vai falar um pouco mais disso, de setups, de tipos de equipamentos para trabalhar, mas essa é uma dúvida muito grande, então a gente, acho que a ideia do webinar também era isso, né? Conversar também com gente que às vezes já trabalha com vídeo, está começando a ter, às vezes, demanda dos próprios clientes para fazer transmissão ao vivo. Tem vontade de começar a fazer, né? Vontade de começar a fazer até para ampliar portfólio, para conseguir oferecer esse tipo de solução. Sim. E às vezes tem aquela dúvida de tipo, o que é a diferença entre fazer vídeo e fazer a transmissão ao vivo? São os mesmos equipamentos? O investimento é muito alto? Acho que esses são os pontos legais para a gente passar. Sim. Vamos então, né? Vamos lá. Acho que a gente pode falar de... Um cenário básico, né? O que envolve um cenário básico? Acho que uma câmera, e aí... Uma câmera, seja ela uma webcam, uma handcam, sei lá, uma dessas da Sony, filmadora já, broadcast. Né? Isso. Aí a questão de switcher, né, que a gente fala, o switcher ele pode ser um software, ele pode ser um hardware. Pode ser físico, né, ou dentro do computador. Exato. Um encoder, né, que é o software para fazer a transmissão. E aí eu acho que é legal passar isso, né, assim... E uma internet. Sim, a internet, né? Internet, né? Que é o principal para você fazer a transmissão. Eu acho que a questão da câmera, da placa, do switcher, isso tudo, de novo, varia muito, né? Mas é sempre bom notar que se você vai fazer algo em software, é bom garantir que você tenha um computador com um bom processamento, que tenha uma boa máquina, porque transmitir, além de você estar trabalhando com vídeo ali, você está publicando um sinal, então ele exige muito mesmo da máquina. Exige muito, e tem que fazer só aquilo ali, não dá para abrir um outro programa junto com o software, né? E mais a plataforma que você vai estar transmitindo. Exato, então são muitas coisas abertas ao mesmo tempo, e é por isso que alguns produtores preferem também trabalhar com um hardware dedicado, aquilo, assim, talvez o investimento inicial seja um pouco mais caro, mas às vezes não é, porque se ele não tem também um computador muito bom, ele vai ter que comprar um computador, vai gastar aí 6, 8, 10 mil reais num computador, e a gente fala assim, né, de um setup mínimo, dá para montar um setup tipo inicial com 10 mil reais? Dá para montar. Certeza. Você tendo, assim, aquelas handcams, né, que o pessoal usa para viagem, às vezes muito pequenininha, assim, muitas delas têm ela vai ter uma saída HDMI, né? Que você pode, às vezes, o seu próprio computador tem uma entrada HDMI para ela, ou você pode usar uma placa também de captura bem simples da Blackmagic. Hoje em dia ainda vende, né, essa placa. Ela está um pouco defasada, mas ela ainda existe no mercado. Ela tem uma entrada HDMI e uma entrada SDI, né? Para as duas câmeras, tanto uma câmera mais simples, que seria essa handcam, tanto quanto uma câmera broadcast, né? Tipo uma NX5 da Sony, que é uma filmadora mais robusta. Exato. E acho que isso é legal até a gente falar, né? A gente brinca um pouco que o cabeamento entrega se o cara é profissional ou se ele é amador. Verdade. O cabo HDMI, ele dá uma insegurança na transmissão. Primeiro que ele não trava direito na câmera, ele pode soltar a qualquer momento. Se alguém pisar sem querer ali, pode escapar. Sim, e a distância também, né? A perda de sinal. A perda de sinal, acho que são 50 metros, se eu não me engano. Tem cabos blindados, né, ali, mas normalmente sim, isso já começa a dificultar um pouco. E até um negócio que não tem trava nenhuma, você deixar 50 metros, o negócio ele é um pouco arriscado. Ele é um pouco arriscado, ao passo que o SDI você tem mais distância, sem perder qualidade, e ele trava, né? Quando você põe ali, você trava ele. Então isso já dá uma segurança a mais. Você pode ter uma distância de 100 metros, né, da sua câmera num evento grande, é ele que vai te dar uma segurança maior para isso. E a maioria também das placas, né, hoje em dia elas têm essa entrada SDI. Exato. Os switches também, né, em hardware assim, os switches em hardware eles trazem... estamos aqui com a plaquinha. Nossa produção aqui, ó. Inclusive elas são bem pequenininhas, são simples, assim, modular. Acho que essa é uma característica legal da Blackmagic, que ela, além de ter os equipamentos que, vamos dizer assim, como se fosse um hub, né? Tem um switcher completo, você tem até, às vezes, coisa de áudio ali.
mas ela permite você construir um setup muito modular. Então tem a plaquinha conversor de SDI para HDMI, tem placa de captura para ligar no computador. Essa aqui, inclusive, ela é muito legal porque ela funciona como um conversor também. Sim. Você pode botar um componente, ter uma saída HDMI dela. Exato. Uma projeção. E até, acho que até na questão de áudio também, né? O áudio também, quando a gente vê, às vezes, não, vou mandar o sinal com um radinho, sem fio, ou vai chegar num P2, que é aquela entradinha de fone de ouvido, para entrar no carro, que você tem perda de sinal, mas você tem perda de qualidade ali, tem um nível de compressão, enfim, toda essa questão um pouco mais técnica. Mas assim, quando a gente, principalmente quando a gente trabalha com eventos assim, normalmente a gente não vai microfonar duas vezes as pessoas que estão ali no evento. Então a gente para a transmissão e para o evento, né? A gente puxa o sinal de quem está operando o áudio ali do evento, né? A gente fala assim, se o evento tem, sei lá, mais de 50 pessoas, já precisa de microfones. Tem microfone, tem caixa de som, tem mesa de som. Então ali a gente puxa esse sinal, o mesmo sinal que está indo para o ambiente físico e traz para o streaming. E aí, só que a gente traz através de uma placa, né? Ou uma placa de captura de áudio ou uma mesinha pequena de áudio também já ajuda muito, que tem uma entrada XLR ou P10. Né? E aí que é importante, né? XLR e P10, né? Isso, que aí já são cabos mais profissionais, que mantêm a qualidade do áudio pra gente, né? Porque às vezes também, dependendo do local, a gente está distante dessa mesa, né? Exato. Da onde você vai estar fazendo a transmissão. E ali você já vai equalizando, porque o som que vai para o evento não é o mesmo que vai para a transmissão. Exato. Né? E até assim, vamos dizer assim, né, o cara que está preocupado com o áudio ali, o operador de áudio, a preocupação principal dele normalmente é com o evento físico. Então assim, tá estourando a caixa de som, tá baixo, tá alto, e às vezes pra gente conseguir ter essa prioridade com ele é um pouco difícil. Cara, o streaming tá um pouco baixo, preciso que você aumente isso. E tem essa questão que você falou, às vezes ele tá longe, tipo, tem que mandar alguém correr lá então é bom a gente ter... Então uma mesinha nossa, né? Para o streaming. E normalmente a gente trabalha com um operador de áudio dedicado para isso também. Então mesmo que tenha no evento, tem alguém cuidando do som, a gente gosta de sempre ter um técnico nosso para receber esse som e tratar ele pro streaming, né? Pra gente... Isso é uma questão muito importante também, o áudio, que ele está muito ligado com o engajamento, assim, é comum você ter transmissões e às vezes, por exemplo, esse webinar que a gente está fazendo agora, às vezes a pessoa está assistindo na hora do trabalho e está com outras abas abertas, então assim, se o áudio está ruim, você já começa a perder um pouco do engajamento, você começa... tem produtores que trabalham com a gente que brincam que o áudio é mais importante do que o vídeo, né? Pois é. Se acontecer alguma coisa com o vídeo, se o áudio se mantém ali, você não perdeu o conteúdo, né? Você não perde o conteúdo. Então acho que isso é um negócio que é super importante se atentar, e a gente vê muita gente assim também no mercado não tendo tanto cuidado com isso. E acaba que às vezes você pode ter uma imagem que está muito bonita ali, mas a mensagem em si, o áudio que está chegando, não cumpre o objetivo dele, né? Não entrega o conteúdo dessa forma. Acho que a questão de equipamentos, assim, por exemplo, para quem, vamos dizer assim, um time de marketing vai começar a fazer mais comunicação... Interno dentro de uma empresa, né? Dentro da empresa. Esse setup, né? Pode começar com uma web. Com a webcam, né? Sim. Dependendo, se forem até duas pessoas conversando, né? Uma webcam resolve bem. Sim. Mas, logicamente, como a gente falou do áudio, a importância dele, você pode ter dois microfones lapela, né? Que vai estar pegando o áudio separado, mas aí também te obriga a ter uma mesa de áudio para poder mixar monitorar, ter um melhor monitoramento e uma melhor mixagem desse áudio, né? Exato. Acho que isso é importante. A gente já testou algumas coisas, enfim, a gente já brincou muito com essa questão de som, de como fazer. E assim, a gente, dá para fazer com um microfone direcional, né, um boom, assim, dá para fazer, mas a gente acaba tendo influência de som, por exemplo, som externo na rua, uma ambulância que passa, alguma coisa que pode afetar, às vezes até barulho do ar-condicionado ele pega, Sim, né? Não, e quem vai ficar também segurando ele, né? O tempo inteiro. Exatamente, ali. Porque como é um microfone direcional, ele teria que ficar para você e para mim, enquanto a gente fala, né? Teria que ter uma pessoa só para isso. Então o lapela é uma ótima solução para quem ele está próximo aqui, né? Ele não...
essa comunicação interna dentro da empresa, a área de marketing quiser começar, né, o Lapela é muito bom, com uma webcam, estrutura bem simples. E até tem aquela coisa do... a gente vê isso às vezes em palestra, técnico de áudio nosso fica maluco, porque ele fala assim, o cara entra, aí ele começa a falar, aí ele vira pra cá, ele fica com o microfone longe, aí depois entra uma outra pessoa que fala muito mais alto, então ele tem que ficar corrigindo aquilo o tempo inteiro. Então, para quem vai fazer uma coisa um pouco mais simples, acho que a Lapela é uma boa saída. Você tem conjunto de lapela aí. Microfone bastão. Às vezes tem coisa a partir de R$150, R$200 para investir, que eu acho que é um custo super acessível. Que é o lapela com fio, né? O sem fio é um pouco mais caro, com certeza. Ele é bom, muito bom, deixa você mais livre, né? Sim. Mas o com fio ele é mais barato. Isso é como a gente estava falando, né? Para um cenário às vezes você está fazendo dentro de uma sala e tal, não tem muita... um escritório, né? Não tem a questão da mobilidade. Com certeza para um evento, sim. Não tem como ficar no palco com um cabo ali acompanhando ele. Sim. Mas uma também palestra, uma aula, né? E tem o custo também disso, né? Assim, um microfone sem fio, a gente está falando o quê? De R$2, R$3 mil. Ali uma lapela. Que às vezes para um projeto que está começando, né? Às vezes vai começar, vou fazer um projeto que nem a gente está fazendo aqui, um NetShowme Talks. Vai começar, você investir tudo isso, às vezes para a empresa, para você se provar, para mostrar que aquele tipo de conteúdo... acho que hoje em dia a qualidade do conteúdo não está necessariamente ligada a isso de você precisar de muitos equipamentos de ponta logo no início. Você consegue ir fazendo e evoluindo com o tempo, né? Compra um equipamento mais simples, vai evoluindo, depois fala assim, com a webcam já não tá legal, mas vamos deixar uma cara um pouco melhor. Então você conseguir, assim, em alguns casos, né, não precisa comprar, às vezes, da loja e tal, consegue no Mercado Livre, consegue em outro lugar. Uma câmera usada, né, uma handcam usada. R$1.200, R$1.500, você já consegue pegar algo assim. Sim, com certeza. Interface de som, né, essa mesinha que a gente fala. A mesa, né, na verdade, ela é o que faz a parte da equalização. A interface é para levar isso para o computador, né, converte ali num USB. E isso a gente consegue aí por R$400, dá para comprar uma mesa boa, uma mesa da Behringer. Sim, né? Ela tá R$400, R$500 no máximo dá para conseguir já ter. Então a gente está falando de, se for com webcam, com lapela, com uma interface simples da Behringer, a gente está falando de R$1.000 para começar a ter um setup já legal para fazer. E aí mais o computador, né? Aí pode mais ser a questão um computador da empresa também, pode ser um laptop da empresa. Sim. Que tem uma placa, né, de captura boa, pelo menos, assim, uma placa de vídeo boa para poder entrar a imagem, ter uma boa captura. Se for dentro da empresa, tem que se preocupar com a questão da internet também. Então, assim, a empresa tem, às vezes... tem restrições, né? Os firewalls, aí tem... se tem um TI especializado para isso, tem alguém que tem rede gerenciável, que consegue dedicar uma banda para um ponto só, então... seria o ideal. Além da gente, né, a gente fala assim, às vezes o cliente pergunta pra gente, dá para fazer com Wi-Fi? E aí no começo a gente falou assim, dá para fazer, mas é meio arriscado e tal. Hoje, no time de vendas, a gente já fala assim, não faça com Wi-Fi, porque assim, vai cair o negócio. A gente já fez alguns eventos, teve até uma vez num lugar que a gente foi fazer, e aí tava assim, o pessoal falou assim, não, aqui a internet é boa, porque a gente tem uma parceria com um fornecedor de internet aqui, já rolou transmissão com Wi-Fi, pode fazer com Wi-Fi. E até o ponto de rede ficava muito longe, ficava atrás do palco. Tipo assim, não, vamos passar o cabo, a gente tem um cabo de 50 metros aqui, vai chegar lá. Eu falei assim, não, puta, mas passar cabo, fica feio aqui, faz no Wi-Fi mesmo. Tem que fazer um acabamento. A gente falou assim, putz, vamos fazer, tá bom, vamos fazer assim. Eu não consigo garantir com Wi-Fi. E aí, assim, colocamos ao vivo, o negócio começou a rodar. Começou a chegar gente, começou a sobrecarregar a rede, foi na hora, assim. Caiu e não voltava. E aí o cliente veio assim, a transmissão caiu. Eu falei assim, cara, mas a gente estava falando desde o começo que não era para fazer com Wi-Fi. E aí, na pausa pro coffee, foi que a gente foi correndo, passou o cabo, e aí depois foi liso até o final. O cabo com certeza é mais seguro, é uma garantia de que a internet vai funcionar. Lógico que nem sempre é uma garantia, tudo depende da internet, da qualidade dela, né? Exato. E também da velocidade. A velocidade, né? O número de dispositivos conectados. Então, assim, tem cliente nosso que às vezes fala assim, cara, eu vou fazer um negócio...
Isso de ser dedicado, dá para sentir até fazendo um Skype. Se você faz um Skype com uma rede, tá um monte de gente, ou se você faz dedicado na sua casa, só pluga um cabo, puxa do roteador e coloca ali, isso já faz bastante diferença. Para uma transmissão ao vivo, em que basicamente você está publicando a cada segundo ali, você está publicando pacotes na nuvem. Então isso, qualquer interrupção ali, isso já afeta no vídeo, como vai ficar gravado depois, tudo isso tem um reflexo muito grande. Então, assim, se na empresa você tem um time de TI que tem uma rede gerenciável que consegue te ajudar com isso, é extremamente aconselhável. Rede cabeada, com banda dedicada, porque não é só a velocidade. Pelo menos uma parte, né, dedicada, tipo uns 10 megabytes, 5 megabytes que seja, totalmente dedicado já ajuda. E é importante falar que nessa velocidade que a gente fala sempre da velocidade de upload. A gente está subindo, né, imagem e vídeo. É muito comum a gente, assim, o cara fala, eu tenho uma NET, eu tenho uma Vivo aqui em casa de 100 megas. Assim, cara, você tem 100 megas de download. Normalmente a proporção é mais ou menos uns 10% disso. Então, pro upload, né, que é o que a gente precisa. Nós temos 10 megas de upload, né? E aí essa questão da internet, assim, não tem segredo, assim, se ela não tiver suficiente o link ali, não vai pro ar, não vai publicar essa transmissão. Então a principal preocupação para fazer uma transmissão é o upload. Sim. Né? É o que diferencia muito a questão da gravação, né? Você pode fazer um speed test antes de começar a sua transmissão. É bom fazer alguns, né? Alguns, né? Não, faça alguns antes de começar para você ver até se está simétrico, né? O sinal, né? Vai ter uma latência sempre, nunca vai ser linear, né? Tem essa latência, então ali você vai poder ver, tô com 10 de up e 5 de down. Tá bom, já pode fazer a transmissão. E aí isso da proporção, acho que a ideia não é a gente entrar tanto na parte técnica, assim, mas... Não, mas já dá para dar uma ideia, né? Sim, 5 e 10 é um número bom. Depois estudem e vejam por quê. A gente tem um e-book, que é o Guia de Produção, que ele passa por questão... Isso que a gente está falando, acho que de câmeras, diferentes níveis de câmera, de microfones, de equipamentos, e também tem a questão da internet, né? Explicando a proporção ali de... basicamente, enquanto você está publicando, qual a qualidade imagem, que você está publicando e quanto de banda você precisa para isso. Então, fazendo um jabá já do nosso próprio e-book. Depois a gente manda... Dá para a gente mandar no chat? A gente manda por e-mail. Beleza. Então a gente manda por e-mail esse guia para quem quiser baixar gratuito. Isso. Temos perguntas? Temos algumas perguntas. Legal. Primeiro, a pessoa perguntou assim, que se ela quiser fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook usando uma webcam ou usando uma câmera, também acho legal vocês falarem, se precisa usar algum programa específico além do próprio Facebook. Legal. Boa pergunta, sim. Você quer responder? Pode ser. Você é a primeira. É importante isso que a gente estava falando, né? Então, por exemplo, você está usando uma webcam ali, o que até, assim, todas essas plataformas, a nossa plataforma, o YouTube, Facebook, qualquer outra que você vai utilizar, ela sempre dá um direcionamento falando sobre o encoder. Né? O encoder, ele é basicamente que junta áudio, vídeo, internet e ele encoda aquilo, né? Ele faz uma codificação daquilo para jogar para a nuvem. Então, o que a gente fala assim, tem um encoder, que é basicamente quem publica esse sinal, e a plataforma é onde você vai distribuir, que no caso da pergunta foi no Facebook. E o encoder pode ser tanto um software quanto um hardware. Tanto o software quanto o hardware. Assim, o pessoal, a gente indica para quem está começando o OBS, que é Open Broadcast Software, ele é um software de código aberto, então gratuito, super acessível. Super usado e acessível, né? Fácil de usar. Você aprendeu a primeira vez a configurar ele, as coisas realmente ficam bem tranquilas de operar. Mas ele tem um pequeno probleminha, né? Do OBS? Que se ele der um bug, né? Sim. A questão, assim, a gente recomenda para uso o OBS, porque ele tem realmente uma performance legal, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma produtora profissional utilizar o OBS, já é um negócio um pouco assim, porque você tem... Você tem um Wirecast, você tem um vMix, você tem outras opções de softwares pagos. Não é barato, uma licença é $500, $1.000, dependendo do pacote.
Mas esse tipo de software, ele garante, obviamente, acompanhado de um bom hardware, ele garante muito a subida. O OBS, por ser desenvolvido pela comunidade, se der um bug, você tem que esperar a comunidade resolver esse bug. Fora que eles têm suporte, né? Exato, é a questão do suporte. Suporte remoto. Então, esse software ou esse hardware, vamos falar, né, para um cenário muito simples, webcam, Facebook, esse software você vai reconhecer a sua câmera, o áudio ali e vai configurar esse software com o Facebook. Pode ver que quando você vai fazer uma transmissão no Facebook Live, ele te dá qualquer outra plataforma, né? Vou te dar lá a URL, a chave de string, que é basicamente o token de homologação, de integração ali com o encoder. Então, conseguiu subir isso, para você conseguir subir isso, você depende desse tipo de software. Você necessariamente precisa. É quem publica, né? A ferramenta na ponta é só onde você vai distribuir, em qual rede você vai distribuir. Exatamente. Aí pode ser para o YouTube ou para o Facebook, aí você escolhe a plataforma. Exato. Qual que é a média de preço para um setup básico para fazer uma transmissão profissional? Então, a gente até falou aqui que você pode começar com R$1.000, que seria um equipamento básico, uma webcam da Logitech, né? Pode ser um microfone sem fio, também, microfone com fio, que é mais barato, né? Uma mesinha de áudio para você poder plugar ele, que está em torno de uns quase R$400. Daria uns 1.000, mais o computador, né? Isso nesse cenário, assim, pensando, não sei se a pessoa que perguntou se é, tipo, da empresa vai começar a fazer, ou se é uma agência. Agência. Legal. Então, depende disso, né? Porque se a gente for falar, para fazer uma transmissão, às vezes, fora do local, você vai ter que ir em algum lugar, então aí já é mais interessante ter um equipamento que as produtoras investem nisso. Então, aí falando de uma câmera, uma filmadora vai estar uns 8, 10 mil reais. 10 mil reais, uma filmadora, uma Sony, Canon, Panasonic, já fica nessa faixa de uns 10 mil reais. Se você for investir num switcher em hardware ali, a partir de uns 6, 7 mil reais também para você ter esse tipo de equipamento. No encoder você vai gastar, se for em software, uns 500 mil dólares, ou se for em hardware também vai gastar às vezes $1.000, $2.000 de equipamento. Sim, aí começamos a brincar com 50 mil reais no mínimo, né, de investimento. Mas assim, se é uma produtora, se é alguém que vai ter trabalhos para fazer, é um investimento que em 3, 4 meses, tendo 2, 3 produções por mês, ele já consegue pagar esse equipamento e começa enfim, gerar lucro, né, em cima desse investimento. Sim. Mas tem a questão também de manutenção, né? São equipamentos que você precisa ter um tipo de redundância, alguma coisa assim. Quando a gente vai para a produção, também tem, às vezes, uma câmera reserva, alguma coisa, porque pode acontecer alguma coisa ali na hora da transmissão. Sim, backup, né? Que a gente fala de ter backup, né? Não só do link de internet, mas ter de alguns equipamentos que são o core do negócio ali, caso aconteça alguma coisa. E acho que por isso assim, é muito importante a visita técnica, dependendo da dinâmica, se às vezes é um evento que tem muita coisa acontecendo, tem um roteiro muito fechado, é bom ter um ensaio técnico também. Tem uma câmera bem interessante também, que seria até uma solução para uma agência ou para uma produtora pequena, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Mivo. É verdade. Né? A Mivo é muito legal, é uma câmera que tem uma gravação de alta qualidade, 4K, e com ela você poderia simular 8 enquadramentos. Você controla tudo através de um iPad ou através do seu computador, né? Sim. Ela cria uma rede com o iPad ou o celular para fazer os cortes, você controla ela dali e ela transmite diretamente. Ele já tem um software nele para subir para alguma plataforma. E é uma solução bem barata. Um kit básico dela está em torno de $800. Sim. Né? E aí, acho que é um investimento que vale. E aí, se você contratar o software, que aí é um pouquinho mais caro, o software à parte ali, você vai gastar, tipo... São mais $700 aí. Só que aí você consegue utilizar, inclusive, essa câmera com outras câmeras, você consegue usar ela dentro de um switcher mesmo, você reconhecer esse sinal e trazer... E um GC, né? Lembrando que quando você está controlando uma câmera pelo iPad, é muito difícil você colocar um GC também. Sim. Né? Ou fazer um PIP, um Picture-in-Picture ali. Né? Você fazer uma composição de imagens, então às vezes vai ter, tá tendo uma apresentação, um slide, e a pessoa está falando, então é legal você ter
na mesma tela, né, você dividir. É. Até teve um tempo atrás um cliente nos falou assim, eu queria ter os dois, vocês têm dois, fica 2 players, faz 2 transmissões. Tipo, não, pelo amor de Deus, não faz, não, são 2. Não faça dessa forma. Não tem por que fazer 2 transmissões para você ter, tipo, o slide e a câmera ali, né? PowerPoint, né? Ou o vídeo, enfim. Exato. Então, tendo isso no equipamento ali, conseguindo fazer, você tem uma percepção de qualidade muito, muito legal, né? Qual que é o momento em que eu devo parar de fazer transmissões ao vivo no Facebook, no YouTube, para usar uma plataforma profissional? Qual que é o melhor uso? Legal. Assim, a gente tem, né, obviamente, a nossa plataforma para transmissão ao vivo, que ela é muito voltada para o mercado B2B, voltada para empresas, exatamente porque o forte dela, além da questão de segurança, assim, analytics, né? O que você tira de informação. Ele fala, bom, é um lançamento de um produto, é alguma coisa, eu vou comunicar com essa base. É um negócio que, assim, se o foco é o awareness, se você quer o maior número de gente possível, que não necessariamente você vai ter que ter uma interação depois, faz sentido. Você tem uma comunidade engajada no Facebook, faz sentido. E a gente mesmo recomenda para fazer dessa forma. Agora, já é mais complicado quando você precisa extrair alguma coisa daquilo. Extrair leads, informações, né, da sua transmissão. Quem que é essa pessoa que assistiu, quanto tempo ela assistiu, qual o e-mail dela, o e-mail, tempo médio, de que região que veio. Que lugar do mundo ela acessou aquela transmissão, né? Exato, de qual dispositivo. Assim, tem algumas coisas, até essas outras plataformas do YouTube estão trazendo algumas coisas a mais, porque realmente era muito, muito básico. Era basicamente assim, quantas pessoas passaram pela transmissão. Isso não diz muita coisa. Então, acho que quando a gente fala de uma plataforma profissional para você fazer, ela te dá recursos que as redes sociais não vão te dar. Então, bloquear acesso, tipo assim, uma transmissão de... como o pessoal da Zap Móveis com a gente, divulgação de resultado de trimestre, é o CEO da empresa falando. Esse conteúdo não pode vazar. Você tem assim, quanto foi faturado no trimestre, se bateu a meta, se não bateu. Então, são informações sensíveis, né? Principalmente comunicados internos, assim, a preocupação com a segurança do conteúdo é muito grande. Isso o Facebook e o YouTube não vão te dar. Além disso, a gente assim, tem questão de outros tipos de monetização, né? Então, através de pay-per-view, cobrar por uma transmissão. Isso... Às vezes, cobrar pela transmissão pode fazer ela se pagar, né? Exato. A gente teve alguns casos já, assim, de ter uma arrecadação muito interessante com o pay-per-view, mas aí a gente entra num outro ponto que não está ligado só à plataforma de transmissão, e sim do apoio que você tem de marketing em cima disso. Divulgação. Tudo isso faz muita diferença. Até para você ver, se você quer chamar pessoas para ver a sua transmissão, você tem que fazer uma boa divulgação, senão você vai olhar lá, poxa, só tem uma pessoa assistindo. E aí o investimento não se paga, né? Exatamente. Você faz um investimento, seja contratando... Para uma pessoa? Exato. Você está contratando um serviço, está pagando por isso, ou você investiu em equipamentos, está fazendo isso. Para você não ter um retorno, acaba sendo um pouco frustrante mesmo. Que dica vocês dariam para uma produtora de vídeo que tem interesse em começar a fazer live? Que tipos de cursos, equipamentos seria interessante começar a comprar? Legal. Tem alguns cursos, né, no mercado interessantes. Sim. Tem a própria Sigma, que eles dão cursos de técnico de streaming, operação de switch, que seria a mesa de corte da Blackmagic, né? A própria Worldview também, que é uma outra loja de equipamentos, eles dão alguns cursos, eles fazem até gratuitos, assim, tipo para youtuber, para aprender enquadramento, luz, com áudio, enfim. Acho que eles têm uns cursos legais, mas acho que também é interessante às vezes se atentar a alguma coisa de equipamentos, né? Sim. Quando você Mas uma produtora de vídeo, ela já tem equipamento, né? Sim, assim, ela já teria equipamentos de vídeo, né? O que estaria faltando para ela seria a expertise mesmo do streaming, né? Um computador adequado e a compra de pequenos equipamentos, seriam placas de captura, né? Tanto da câmera quanto do áudio. O microfone eles já devem ter. O microfone e tal. Cinegrafista. E aí tem a questão assim, por exemplo... às vezes a produtora de vídeo trabalha com o DSLR, que é a câmera, aquela câmera de foto, assim, né, que é mais comum ver, e que é muito utilizada para captação de vídeo, né, quando você vai fazer highlights, vai fazer esse tipo de captação,
você tem várias lentes, tem bastante As lentes recurso. são muito melhores que de uma filmadora, com certeza. Exato. Então, mas assim, para uma transmissão ao vivo, você já não... É muito complicado. Indicado, Você tem que, assim... Eu já vi gente fazendo, tipo, meio que dar uma hackeada no próprio software da câmera para ela não desligar no stand-by, para ela ter alguns recursos, mas não é exatamente o melhor equipamento para você fazer esse tipo de transmissão. Sim. E além do que, se você for depender da bateria dela, se a transmissão durar mais que 1h30, 2 horas... Algumas duram 6, 8 horas, né? De eventos. Então, eu acho que se já trabalha com vídeos, olhar os equipamentos mínimos, e aí, de novo, a gente falando do nosso guia de produção, tem alguns equipamentos já para começar a se atentar com isso. E aí a gente já falou de vários aqui, né? Uma placa da Blackmagic, uma filmadora, né? Um computador e a placa de áudio. Uma mesinha. Um investimento mínimo. Investimento mínimo de equipamentos, e aí tem... Acho que aqui a gente está com a questão falando do profissional, né? Então, estudar, ir atrás, entender. Todo mundo começou um dia, isso não é um problema. Faça um curso, estude tudo que você puder sobre a transmissão, como ela funciona direitinho para você entender, até para quando acontecer um problema, você poder solucionar ele, né? E tem materiais também de fora, também tem fóruns do pessoal falando de área de transmissão ao vivo. Quando a gente começou a fazer isso, já era um pouco mais escasso, não tinha tanta gente falando disso. Mas hoje deixou de ser uma novidade, aquela coisa, nossa, é totalmente novo. Muita gente já faz, então já tem muita gente compartilhando os próprios erros ali. Acho que isso é um bom caminho, assim, ir para o lado do estudo, ter equipamento, e aí tem a parte prática, assim, né? Uma coisa que eu gosto de passar, às vezes, até para passar uma segurança para os nossos clientes, é que, assim, a transmissão ao vivo ali, para a gente, na verdade, ela já é a 3ª ou 4ª vez que está acontecendo. Porque tem na própria produtora, ainda assim, antes de ir para o evento, antes de fazer tudo isso, a gente já ensaia, já testa várias vezes, a transmissão vai durar 6 horas, deixa 6 horas rodando o teste ali, vê se está tudo estável. Todo o equipamento que você vai usar num evento antes, dentro do seu escritório. Chega lá tudo pronto, e mesmo assim chega com 4, 6 horas de antecedência. Você montar, testar o link do local, né? Exato. Porque uma coisa é você testar o link no seu escritório, beleza, seu equipamento está todo testado, mas quando você chegar num evento, o link de internet é outro, então faça um novo teste. Por isso que a gente fala assim, a transmissão ao vivo ela é novidade só para quem está vendo ao vivo, só para o espectador. Para quem está por trás do negócio, ela já tem que ter acontecido várias vezes, tem que ter aquela sensação de déjà vu mesmo, cara, de novo eu estou fazendo essa transmissão. Mas é isso que traz a segurança. Acho que essa preocupação no pré é o que basicamente baliza o sucesso da transmissão ali. Qual que é a vantagem de utilizar um link dedicado ao invés de utilizar um multilink? Já é uma pergunta um pouco mais técnica, legal. O multilink, ele é o nome popular dele, assim, né? Mas é a tecnologia bonding, é você trabalhar com chips 4G. Então, basicamente, é um equipamento que você vai colocar ali, depende do equipamento, 2, 4, 6 chips ou modem ali para alimentar a banda necessária, e ele vai somando esses equipamentos, essas fontes de... Normalmente os multilinks você também consegue conectar um Wi-Fi, consegue plugar um cabo de rede nele, então ele vai somar todas essas camadas que ele tem para te entregar a internet que você precisa. Mas o link dedicado, cabeado, ele é mais estável, né? Porque sim. O 4G, se você estiver num lugar fechado, né, e tiver muita gente acessando o celular, vai a rede 4G influenciar. fica sobrecarregada. A rede 4G fica sobrecarregada e vai influenciar naquela transmissão com o multilink, né? Exato. A gente valida o multilink na visita técnica. Então, assim, tem visada, o negócio funciona e tal. Tem um ponto para ele ficar específico, né? Uma coisa que a gente gosta muito do multilink é principalmente para backup. Isso, né? Aí ele funciona muito, muito bem. Porque ele já é um encoder, né? Dali você já configura ele para ele publicar o sinal. Então, somar aquele 4G, se você tem um link dedicado, como... Plugar nele, né? Alguns clientes como a Oracle, o Santander, SAP, quando vão fazer, tipo, são eventos globais, a gente de fora, eles têm uma preocupação muito, muito grande, assim. Cara, isso não pode cair por nada. Exatamente. Então, assim, a gente contrata link dedicado, tem ali 100, 200 megas de upload. Mais o multilink. Mais o multilink. Então, assim, caso o link dê uma oscilada, tem alguma coisa, ainda assim a gente tem
tem essa segurança de fazer com mochila. Mas a mochila também seria interessante usar, por exemplo, num evento externo. Ah, né? sim, aí funciona muito bem. Uma transmissão, entrevistando uma pessoa na rua, ele funciona super bem. Sim, né? até assim, é muito de... se você tem alguém que conhece o equipamento, que sabe operar... usa muito. Sim, usa muito. As principais, acho que todas as emissoras hoje em dia trabalham com esse tipo de tecnologia, só que é até bom separar, né? Porque tem a questão de você publicar um sinal por ali, ou você fazer meio que de ponta a ponta. Por exemplo, tá aqui na rua, aí tá fazendo a reportagem, isso já, em tempo real, ele joga para a central, já coloca na programação. Uhum. Eu acho que são dois usos diferentes, mas o que a gente usa é para publicação do streaming já. E aí, assim, é um equipamento legal, mas ele é um equipamento extremamente caro também. Você vai investir aí 50, 60 mil reais em um equipamento. Em um equipamento só. O ideal seria alugar, né? Se for eventos pontuais, seria alugar. Mas o link dedicado, ele é muito mais seguro. Com certeza. Assim, aí assim, link dedicado que a gente fala fibra, rádio, com satélite dependendo muito do... ou a banda KA ou a banda KU, né? A gente já teve algumas experiências com banda KA que não tem uma estabilidade tão grande, né? Porque depende muito da visada do satélite, do lugar que você vai colocar a sua antena, direcionar onde você vai estacionar a unidade móvel, você não tem prédio cobrindo, você tem acho que vários pontos para serem validados ali. Sim. Que são muito importantes. Então, assim, a fibra, o rádio, a gente tem um controle muito grande sobre... Fibra tem o desafio de você precisar, às vezes, se não tem ali... Chegar com ela, precisa quebrar, fazer obra, quebrar calçada para chegar à fibra. O do rádio, acho que dá essa segurança, mas com a flexibilidade de, tipo, poder, né? Em algumas horas, subir no prédio, instalar a antena, medir, fazer toda a configuração. Puxar um cabo até o seu equipamento e aí começar a transmitir. Então o Mochilink, ele é bom, ele funciona legal, mas dentro de alguns pré-requisitos. E é um investimento muito alto para fazer logo de cara. Para produtoras que a gente conhece que tem, são já produtoras com mais tempo de experiência, que já tem um volume de trabalho para aquilo se pagar. Para quem vai começar, no caso daquela outra pergunta lá da agência, para começar já investir no Mochilink, eu não recomendaria. Eu gastaria esse dinheiro com outros tipos de equipamento. A última pergunta. Vocês indicam ou têm parcerias com produtoras para indicar? Sim, com certeza. Sim, aí acho que a Dani pode responder né, melhor. A gente tem... Bom, primeiro que a gente tem produtoras que a gente conhece no Brasil inteiro, né? Inclusive a gente já está partindo para fora do Brasil, inclusive. Né? A gente está indo fazer uma transmissão na Colômbia na semana que vem. Exato. Vai ser bem legal conhecer o pessoal de lá, né? Mas a gente também conhece vários produtores de vídeo aqui em São Paulo que a gente pode indicar. Né? Sim, eu acho que a questão da rede de produtoras, o que traz, assim, é justamente a gente ter escala e ter flexibilidade. Então, passa por um pouco aquela questão de que a gente falou de, para um show... Tem algumas produtoras que têm uma abordagem melhor. E que tem equipamento para isso. Equipamento para isso. Quando a gente fala de corporativo, já é uma coisa um pouco... Já é uma outra produtora. Então, por a gente ter construído essa rede, eu acho que ela dá... E também tem a questão assim, se a gente internaliza tudo, a gente consegue fazer uma transmissão por vez. Ou tem que comprar muito mais equipamento e fazer duas. Ao passo que a gente tem dias que a gente tem 5, 6 transmissões de clientes diferentes, em locais diferentes, às vezes em estados diferentes, acontecendo e a gente consegue entregar com o mesmo nível de qualidade. Então, acho que o segredo disso está no processo de homologação. Que a gente, nesse ponto eu assumo que a gente é bem chato. Sim, com então, certeza. assim, tem gente com 10 anos de experiência que vai entrar, 15 anos de experiência, vai entrar para a nossa rede de parceiros e a gente faz o cara mandar qual que é o modelo de câmera, qual que é o cabo que utiliza, qual que é o switcher, o encoder, tem certas... Treinamento de profissionais, quem vai participar da transmissão, né? A gente conversa com todos eles e treina todos eles, a postura, a gente tem um manual de boas práticas para os nossos parceiros, né? Então acho que isso dá uma segurança para o parceiro nosso. O Santander mesmo, ele tem um evento que é itinerante, que é o Avançar, o programa Avançar. Então assim, tem transmissão em Curitiba, agora vou ter uma no Rio, vou ter em São Paulo. E aí imagina ficar procurando fornecedor em todos esses lugares.
Então a gente já tem garantir a mesma qualidade, então, assim, ó, eles passaram pelo mesmo processo de homologação, eles têm o mesmo nível de equipamento, um gosta mais de um, do outro, mas o nível é o mesmo. Mas o nível de conhecimento é o mesmo. O nível de conhecimento é o mesmo. O equipamento pode mudar, sim, mas ele faz a entrega. Sim, e são todos dentro da régua mínima que a gente coloca. Sim. Então por isso a gente consegue, num prazo curto de tempo ali, trazer novos produtores. Então assim, a gente não tem, por exemplo, vamos para a Colômbia, aí como que a gente vai fazer? Parte da equipe vai daqui, parte da equipe a gente contrata lá, mas os de lá tem que passar pelo mesmo crivo que passam os daqui. Como a gente já fez Buenos Aires também, já fez outras, surgiu outro dia até um para ir para o Japão para fazer. No ano novo, né? No ano novo. Então, assim, como garantir essa qualidade com a escala? O segredo está nesse processo de homologação. Exato. E por isso que a gente ganhou muita força com a rede, né, de produtores. Sim. Beleza? Beleza, né, gente? Perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais dúvidas, podem mandar pra gente. A gente responde por e-mail. A gente vai mandar o guia de produção para quem quer começar a se aventurar nisso ou para quem quer conhecer um pouquinho mais. E querendo mais informações, entre em contato com a gente também. Está super acessível. Sim. É isso. É isso, gente. Muito obrigada por assistir o webinar. Valeu. Valeu, gente.